Então, esse mês de maio, a gente vem passando por uma conjunção Sol, Urano, Júpiter, Vênus também em Touro. E é importante a gente falar mais uma vez sobre isso. Meu nome é Sérgio Seixas, do grupo Terra de Rudá. Foi dito num vídeo anterior que eu falei sobre maio inesperado. Eu citei essa conjunção Júpiter-Urano, que se deu em 1941, quando teve aquela enorme enchente no Rio Grande do Sul. E essa conjunção Júpiter-Urano acontece a cada 14 anos, mas em Touro, a última vez que ela se deu foi em 1941, justamente quando aconteceu aquela catástrofe no Rio Grande do Sul. E agora ela retornou e de novo aconteceu, está acontecendo, vem acontecendo, continua acontecendo essa catástrofe no Rio Grande do Sul, que é a conjunção Júpiter-Urano em Touro. Eu quero lembrar 3 coisas que são importantes. Uma, que quando a gente mexe com Júpiter, com Urano, Júpiter que é um planeta que expande, Urano que tem a ver com o meio ambiente, né? E tem com outras coisas mais que eu vou falar daqui a pouco, mas com o meio ambiente, às vezes são situações climáticas extremas. Tá? Urano é um planeta que fala de radicalidades, de pontos extremos, geniais, incríveis, fantásticos, interessantes, mas dependendo se a gente fez o dever de casa correto, Urano joga a favor. Se a gente não fez o dever de casa, Urano não tem por que jogar a favor. Sempre eu lembro que dentro desse processo da arqueoastrologia, os planetas eles são pulsões psíquicas. Tá? Mais do que eles serem pontos no céu que nos influenciam, eles são pulsões dentro da psique humana. E quando a gente fala de ciclos da psique coletiva, a gente está falando desses planetas como sendo também dessa psique coletiva, que são ciclos, né, que entra e sai, vai e volta, e a gente, a maioria das pessoas não percebe nada disso. Assim como muitas nem se dão conta exatamente da passagem das estações ou da mudança das luas, né? Menos ainda desses ciclos que são mais sutis. São mais sutis, mas acontecem eventos extremos como esse que a gente está vivendo, não só no Rio Grande do Sul, mas no planeta inteiro, porque isso não se resume à questão de eventos climáticos, isso também fala de situações de guerra. Você vê, em 1941, quando se deu essa conjunção, nós estávamos em plena guerra, em plena Segunda Guerra Mundial. E agora a gente vê aí pipocando a expansão dessas forças beligerantes. Então, um dos pontos é esse. O segundo ponto, que fica muito claro também, são os radicalismos políticos, tanto de um lado quanto do outro, tanto de direita quanto de esquerda, né, cada uma puxando a brasa para sua sardinha. E, dependendo do time que se torça, a legenda é quanto pior, melhor, porque aí quem está no poder pode cair, quem não está pode subir, e fica essa história, desde que o homem é homem, onde, na verdade, os países são pequenos detalhes, a população é um pequeno detalhe, os seres humanos são pequenos detalhes, se comparado ao poder que fulano ou beltrano ou determinados grupos querem atingir. Essa conjunção também toca nesse assunto, né? Mas o que me interessa é o terceiro ponto disso, que é Júpiter. Eu não trabalho com planetas maléficos nem planetas benéficos, tá? Eu não trabalho com isso. A minha astrologia não vai por aí. Todos os planetas podem ser benéficos ou maléficos, dependendo do uso que se faça, do nível de consciência. Assim também como as pessoas marcam para fazer os trânsitos, revolução solar, eu digo que nenhum trânsito, nem nenhuma revolução solar é mais importante do que a consciência. A gente pode reverter, transmutar muitos trânsitos e revoluções. Eu não diria que 100% delas, mas, sei lá, 90 e tantos por cento a gente pode, através da consciência, saber onde é que a gente está se posicionando, quais são as atitudes que iluminam aquela situação. Então, eu me recuso, como astrólogo, a achar
que um determinado trânsito ou uma revolução solar pode impingir no ser humano uma coisa que, na verdade, ele poderia, através das suas atitudes, revertê-las, entendeu? Essa arqueoastrologia, ela é uma astrologia que bota na mão do ser humano uma autonomia bastante grande, não de 100%, mas bastante grande. Porque quando aquela colheita ela vem de uma dívida muito profunda com um determinado karma, a gente pode mitigar, a gente pode minimizar os danos, mas nem sempre a gente pode evitá-los, né? Mas o terceiro ponto que me chama a atenção, né, além dos eventos climáticos extremos, além dos oportunismos políticos dentro desse momento, tem um terceiro ponto, é o seguinte: quando a gente junta Júpiter, Urano, né, e agora em maio, especialmente o Sol, e ainda entra Vênus, né, Vênus, Sol, Júpiter, Urano em Touro, que é um signo que tem a ver também com a questão alimentar, né, os alimentos, a terra, o solo, posso até dizer o planeta Terra, né? Quando esses planetas estão em conjunção, estão próximos eu me refiro ao olhar antropocêntrico nosso, né? Ao nosso olhar geocêntrico, a gente tem a impressão de que deles estarem um em cima do outro. Quando isso acontece, energeticamente, isso tem uma força, tem uma potência, tem uma certa influência dentro da nossa psique, que o lado luminoso disso é a possibilidade da gente fazer alguns downloads, baixar alguns aplicativos celestes luminosos. Vocês já, na altura do campeonato, vocês já perceberam que a gente está numa franca luta entre luz e sombra, tanto no planeta Terra quanto em instâncias superiores, né? Isso desde sempre, isso não é nenhuma novidade. Às vezes essas lutas elas se acirram, outras vezes elas se amainam. E quando Júpiter, conjunção Urano, próximo do Sol e da Vênus, é uma oportunidade gigantesca da gente receber mensagens, recados, avisos, de às vezes determinados livros baixarem, determinadas vozes, falas baixarem para a gente, sob forma de intuição, sob forma de sonhos, de impressões, de sentimentos, de vibrações, de frequências, de pessoas que surgem na nossa vida, de livros que caem da estante que eu abro naquela página. Ou seja, parece paradoxal o que eu vou falar agora, mas a gente vive um momento, agora mesmo em maio, um momento excepcional. Eu me lembro das minhas leituras muito antigas de Nietzsche, quando uma coisa que me impactou, era bem jovem, ele falava sobre a potência da guerra, né? Como se pudesse levar o ser humano a situações extremas, e essas situações extremas poderiam favorecer outros olhares, né? Expansão de consciência, mas outras aberturas que, em situações confortáveis, a gente não seria instigado. Então, o que a gente está vivendo hoje, até do ponto de vista climático, é uma guerra, e nós somos bastante responsáveis. Não diria que nós somos 100% responsáveis, mas nós somos bastante responsáveis por tudo isso que está nos acontecendo em termos climáticos. E qual é a função luminosa disso? Por que esse ciclo da psique coletiva ela engendra essa situação? É para abrir uma determinada fresta. A gente pode falar de solidariedade, a gente pode falar de empatia, né, de compaixão, de solidariedade ao próximo. Esse é um movimento apenas maravilhoso, maravilhoso. Tem pessoas que vão no local ajudar, tem outras que dão dinheiro, tem outras que ficam orando, rezando pela impossibilidade de manejo, por exemplo. Isso é incrível. Em situações de conforto essas coisas não acontecem. Mas eu quero dizer que, embora essas situações de solidariedade práticas, materiais, em termos de alimento, dinheiro, conforto, roupas, cobertores, afeto, carinho, tem outros tipos também de
de experiências da consciência que são muito importantes, que caminham juntas, né? Que caminham juntas com essa solidariedade material e prática, que é a gente conseguir compreender mais profundamente o nosso Dharma, a nossa missão. Então, quando a gente tem essa conjunção de Júpiter, Urano do lado do Sol, é como se do Olimpo, né, viessem informações luminosas e extremamente relevantes do ponto de vista da evolução espiritual. Não existe nenhuma situação no planeta que não tenha uma vertente espiritual. Por mais materialista que possa ser, por mais cético que possa ser uma pessoa, tudo que ela faz, ali, por mais que ela não saiba, tem um campo espiritual efervescente para a evolução daquela alma, para a evolução daquele ser humano. E a gente está vivendo momentos extremos já de longa data, e isso vai se intensificar. E é importante que a gente não fique tão somente na dor, tão somente no sofrimento. E lembrando que Nietzsche me disse há muitos anos atrás, qual é a oportunidade que a gente está tendo nesse momento limítrofe entre vida e morte? Na verdade, é entre vida e morte. Por pouco não morreu, quase viveu. Isso abre possibilidades da gente acessar outros níveis de consciência. Então, o que eu quero colocar é que, por mais que muitas pessoas não estejam percebendo, por mais que muitas pessoas estejam ligadas na dor, no sofrimento e que queiram ajudar, e isso é muito bom, é bom lembrar que a gente está recebendo muitas informações de hierarquias ascensas para que a nossa vida passe por um upgrade, por uma mudança de patamar, por um nível profundo de transformação. Eu não estou só falando da gente tentar consertar os erros que fizeram com que essas calamidades públicas acontecessem. Na verdade, isso seria o básico, ainda que a política, no fundo, não se interesse por isso, que parece que não dá rendimentos financeiros você se preocupar com o meio ambiente, parece, né? Mas eu estou me referindo ao nosso processo evolutivo, até porque, reparem, Urano ele rege o despertar, a iluminação, aquela centelha que faz com que haja um arreamento do ego. O Júpiter ele rege o conhecimento, com C maiúsculo, o conhecimento que não é fruto dessa ou daquela tradição, mas é um conhecimento universal, ainda mais quando está do lado de Urano. Urano são forças cósmicas, são forças celestes, são forças que lidam não só com tecnologia, com inteligência artificial, com chat GPT, com redes sociais. Isso, vamos dizer assim, é café pequeno para Urano. Ainda que a tecnologia nos ajude demais, inclusive em situações como essa, onde diminuem as distâncias, a maneira como a gente poder se organizar, né, poder se arrumar para ajudar, sem falar no acesso, nos conhecimentos e tudo. Mas o Urano, ele abre espaços para que a gente acesse verdades perenes, verdades eternas, leis ontológicas, que não passam por essa ou por aquela cultura, nem por esse ou aquele modismo. Então, a gente está diante de uma oportunidade, no mês de maio, se a gente cultivar melhor alguns espaços meditativos, alguns espaços de vacuidade, de silêncio, né, a gente pode acessar respostas e também pode acessar perguntas que a gente, em condições normais de temperatura e pressão, a gente não faria. Então eu quero alertar, essa minha fala de hoje é alertar que esse momento exato que a gente está vivendo, esse mês de maio, é um mês muito importante para a gente estar disponível, se colocar disponível a intuições e centelhas do espírito
que possam acelerar o nosso processo evolutivo, a nossa queima kármica. Plutão está nessa entrada em Aquário, vai ficar 20 anos. Isso já é uma revolução planetária nos costumes, na política, na economia, na educação, né, na tecnologia, no comportamento humano, enfim. E essa conjunção, que é mais pontual, ela não leva 20 anos, não, daqui a pouco ela já está se desfazendo, mas mesmo que ela se desfaça, ela reverbera. O mês de maio teve esse epicentro. Né? A gente teve um mês de abril que eu chamei de sombrio, e esse mês de maio eu chamei de surpreendente, de inesperado. Tem o inesperado dessas catástrofes e tem o inesperado da gente ter respostas ou perguntas que abram a nossa mente para novas realidades. Estou me referindo a Urano, conjunção Júpiter, e conjunção Sol, e conjunção Vênus. Em Touro. Touro tem um nível de fisicalidade, tem um nível de materialidade, né? Tanto rege a questão de grana, quanto rege a questão alimentar, as questões mais da busca de estabilidade material, as buscas de segurança material. Né? E Júpiter e Urano não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Júpiter é o conhecimento, é a mestria, é o saber, e Urano é o despertar, é a iluminação. Reparem que dentro da psique do João, da Maria, dentro da psique do planeta Terra, essa formação planetária, ela mostra o seguinte: escuta, vocês estão aproveitando o que está nas frestas do nosso horror, vocês estão aproveitando os que estão assim nos interstícios do nosso drama, que a gente possa viver esse drama com solidariedade, com compaixão, com amor, com assistencialismo, com ajuda, mas que a gente não fique refém também, que a gente possa ter espaços de abertura para que Júpiter e Urano digam assim: olha, a minha vinda nessa comunhão, nessa conjunção, nessas núpcias de Júpiter com Urano, não é para trazer tragédias, e sim para dizer o seguinte: escuta, olha só, upgrade, salto, o salto consciencial. Urano rege consciência, rege salto, despertar, rege os aspectos mais maravilhosos que o Oriente profundo, o Oriente antigo, ele não só sabe honrar, como ele divulgou e propagou para o mundo inteiro esse estado de consciência, de comunhão com a fonte primordial. Para nós aqui no Ocidente, Urano parece que tem a ver com inteligência artificial, tecnologia, meio ambiente, está de bom tamanho. Né? Algumas revoluções que mudam aqui, mudam ali e não mudam nada. Pois é. E se esse Júpiter com Urano está do lado do Sol e da Vênus, que o Sol tem a ver com o coração, o Sol na alquimia tem a ver com o ouro, o símbolo na astrologia do Sol é o mesmo símbolo do ouro, que tem a ver, dentro da psicologia analítica, com o self, com esse centro regulador incorruptível, que é dentro de nós, pelo menos por toda a eternidade. Ainda que a gente se corrompa, ainda que o nosso ego possa fazer bobagens, nós sempre temos e teremos um centro incorruptível dentro da gente. Muitos chamam de eu sou, outros chamam de Deus dentro da Deus interior e tudo mais. E o Sol do lado do Júpiter, do lado do Urano e do lado da Vênus, que representa inclusive não só a matéria, não só a comida, a sensualidade, o dinheiro, mas também os afetos. Né? Então é uma conjunção muito potente. Não foi à toa, por exemplo, que nós do aplicativo 639 de relacionamentos conscientes escolhemos o mês de maio para fazer esse lançamento. Porque reparem, Júpiter que é expansão, Urano que é consciência, Sol que é o coração e Vênus que é a afetividade. Talvez vocês não estejam percebendo nada disso quando leem jornais ou entram nas redes sociais. Por essa é uma das funções do astrólogo, chegar aqui e, como uma espécie de psicanalista do cosmos, né, psicanalista dessa malha
planetária, que tanto está acima da nossa cabeça como dentro da nossa psique, relembrar, gente, olha só, nós estamos vivendo um momento excepcional de downloads de hierarquias às de consciências luminosas. Repare que quanto aumenta a luz, aumenta a sombra também. Quando aumenta a sombra, aumenta a luz. Muitas vezes a gente fica ali engaixado com a sombra, né? Quando, na verdade, esse é um momento extremamente luminoso. Talvez vocês possam dizer o seguinte: você é a única pessoa no planeta que está dizendo isso. Talvez não, talvez realmente eu não seja a única pessoa, né? A minha astrologia não é catastrófica. O fim do mundo vai acabar o fim do mundo. Eu sempre já cansei de falar que eu sou muito otimista no longo prazo e no médio. No curto prazo, as coisas estão ruins e devem piorar. Mas reparem, a gente está vivendo um período muito delicado, muito difícil. Eu estou aqui para dizer que esse é um momento incrível que a gente está vivendo, porque Júpiter, Urano, Sol e Vênus em Touro, isso o que é? É uma coisa terrível? Não. Isso é o seguinte, vou voltar a falar, Sol é coração, Vênus é afeto, Júpiter é conhecimento e Urano é consciência. Claro, algum astrólogo me ouvindo agora pode dizer, você está pegando o lado luminoso deles, eu posso pegar o lado sombrio, mas as duas coisas andam juntas sempre. A gente faz a escolha. Para onde a gente está focalizando? É para focalizar no sombrio? É para me identificar com o sombrio? Sol é egocentrismo, Vênus é narcisismo, Urano são radicalidades, assim, idiotas, por exemplo, e Júpiter é uma coisa autoritária. A gente já está cansado de saber disso, né? Já está cansado. O que a gente precisa saber é que dentro dessa floresta escura da alma, dessa nossa travessia, esses 4 planetas em Touro, agora em maio, olha, vamos aproveitar. E outra coisa, aproveitar como? Tá? O primeiro passo é a gente ter um espaço meditativo, um espaço de silêncio, um espaço de contemplação, um espaço de vacuidade. Se a gente não tem um espaço de vacuidade, né, esse não é o momento de botar para dentro coisa, enfiar para dentro da cabeça, não, simplesmente abrir e ver o que está chegando de dentro para fora e de cima para baixo. Insisto que tem uma passagem, uma das histórias do budismo, uma das muitas histórias, né, fala de que um guerreiro foi flechado, e aí eles recolheram o guerreiro, e ele ainda estava vivo, e aí ficaram discutindo quem será que jogou a flecha, quem será que atingiu, quem será que não sei. E o outro virou e falou assim, escuta, a primeira coisa é salvar esse indivíduo. Né? Pois é. E a minha fala tem a ver com essa salvação da nossa identificação com o sombrio, com o catastrófico. Né? O planeta Terra está vivendo um momento dificílimo já há um bom tempo e vai piorar. Mas dentro dessa piora, por exemplo, agora mesmo a gente está com esse pequeno stellium, que é conglomerado de 4 planetas, Júpiter, Vênus, Urano e Sol, em Touro, que é um aspecto de expansão de consciência, das fichas caírem, da gente poder encontrar, pasmem, da gente poder encontrar alguma paz dentro dessa luta, dessa guerra, algum silêncio dentro desse barulho, dentro desse ruído. Cuidado para a gente não ser tati-bitati, cuidado para a gente não ser tico e teco nas nossas sinapses neurológicas, achando que o ruim é ruim, o bom é bom, o preto é preto, o branco é branco. Calma, nem sempre o preto é tão preto, nem sempre o branco é tão branco, nem sempre o ruim é tão ruim. E aqui eu não estou falando de bondades, eu estou falando de consciência. A consciência ela é paradoxal, ela é agridoce. Às vezes quando a gente sente que aquele negócio é amargo, alguém diz assim, isso é o remédio. Eu tinha um caseiro aqui no sítio que ele falava, se o remédio é amargo é bom, ele dizia isso, né? O ser humano muitas vezes precisa de um pé na bunda. Porque se começar com muito frufru com o ser humano, ele acha que ele é o rei da cocada preta. A gente tem muita história
né, para caminhar, para desenvolver, para crescer, para aproveitar, para usufruir, para expandir, para se iluminar, para ascender, seja na tragédia, seja na celebração das festas. Sejamos solidários o quanto a gente consegue ser, mas perceba que existem muitas realidades dentro de uma única realidade. Aquilo que a gente vê é uma coisa, mas dentro daquilo tem várias. E eu estou tentando trazer que essa conjunção desses 4 planetas abrem frestas dentro da nossa consciência para a gente poder não só não repetir os velhos erros, como a gente poder ganhar alguns degraus nesse processo de ascensão, nesse processo de evolução espiritual. Bem, meu nome é Sérgio Seixas, eu faço parte do grupo Terra de Rudá e espero que vocês tenham compreendido que mesmo a gente vivendo situações friccionais muito difíceis, para um ego que não se preparou, para um ego que não se estruturou, para uma área emocional que não amadureceu, ainda assim, a gente tem forças que vêm do alto, forças que vêm de dentro da gente, luminosas, que estão colocando informações e experiências extremamente luminosas para a gente. E isso muda o planeta. Isso muda as realidades vindouras. Isso evita que certas coisas possam acontecer novamente. Então, tenha um espaço para que dentro do horror, dentro da dificuldade, dentro da complexidade, perceber que existem informações, existem guianças, existem guias dentro da gente. Eu sempre lembro que luz é informação, mas não é informação de um marketing, é informação que vem de consciências ascendidas. É isso, gente. Beijo no coração. Em breve eu volto. Obrigado.